Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes, que nada mais são do que vetores, assunto da aula passada, multidimensionais, com várias dimensões. Então, até o momento, vimos que podíamos trabalhar com vetores com uma única dimensão. Basicamente, nós tínhamos uma linha, cheia de quadradinhos, e que nesses quadradinhos a gente poderia adicionar dados ali dentro, inteiro, float, char, Agora nós vamos apresentar como se pode usar vetores com mais de uma dimensão. Então, ao invés de a gente ter uma única linha, a gente vai ter várias linhas e várias colunas em que a gente pode colocar dados dentro desses quadradinhos. Tá? Essa estrutura de dados também é conhecida como matrizes, mas nada mais é do que um vetor com multidimensões. Até é parecido a forma de declaração de uma matriz do que um vetor. Por exemplo, se quisermos declarar uma matriz de valores de reais com 4 linhas e 3 colunas, fazemos o seguinte, olha só, tipo de dados, o nome da nossa matriz e na dimensão aqui será referente à quantidade de linhas e aqui referente à quantidade de colunas. Basicamente vai ficar assim, olha só, uma matriz de 4 por 3. Sempre aqui se refere à quantidade de linhas, Como isso a gente sempre começa do zero, então é 0, 1, 2, 3. Então, tem 4 linhas aqui. E a quantidade de colunas, 1, 2, 3, começando do 0, 0, 1, 2. Nos vetores, a gente acessava o conteúdo de um vetor através do seu índice, que era 0, 1, 2, Agora, em matriz, nós também temos que acessar com o índice, porém, nós temos que levar em consideração a posição do dado em relação à matriz. Por exemplo, aqui, o número que estiver armazenado aqui dentro vai estar na posição 0, 0, que é na linha 0, coluna 0. O número que estiver armazenado aqui vai estar na posição 0, 1, que é na linha 0 e coluna 1. E assim sucessivamente. Tá? Falei um número, mas também pode ser um char, ou um nome. Então, veja só. Eu declaro aqui uma matriz de 4 por 3, e aqui eu estou inicializando ela. Então, eu coloco as chaves aqui, e aí eu coloco outras chaves mais internas para representar os dados da linha, E cada vez que eu repito novamente aqui as chaves internas, eu vou definindo o conteúdo de cada linha. Nesse caso aqui, eu estou inicializando diretamente. Se for ao usuário, a gente faz de uma outra forma. Se a gente for pedir para o usuário, Vou mostrar ali também. Então, na hora de mostrar esses dados aqui na minha matriz, nessa daqui, eu tenho que acessar o índice da matriz aqui, Então, esse dado 45, ele está em que posição? Na posição 22. Então, eu vou ter que colocar ali um printf m22 aqui dentro para poder acessar o 45. Então, a gente acessa através dos índices. Lá no vetor, a gente usava sempre o i para poder acessar cada um, porque era 0, 1, 2, e assim ia aqui para frente. Agora, a gente tem que acessar tanto o i e o j, que representa cada um deles aqui. Tá bom? Então, formas que a gente pode ter de inicialização na declaração de uma matriz. A gente vai ver dessa forma aqui e também pedindo para o usuário entrar com os dados na matriz. Pode ser dessa forma, como eu coloquei anteriormente, Olha só, bem divididinho. Essa daqui é a primeira linha, essa daqui é a segunda, essa aqui é a terceira e essa aqui é a quarta. Pode ser também de uma forma sequencial. Então, 1, 2, 3, 4, 5, poderia ser outros números, mas aqui ele já ia entender que os 3 primeiros se referir à primeira linha, logo os próximos aqui, de 3 em 3, seria a próxima linha, e assim sucessivamente. Outra coisa também é que o número de elementos por linha pode ser omitido. Olha só, eu posso omitir, não preciso colocar aqui. Mas o número de colunas, esse daqui é obrigatório, tá?
Então, são as 3 formas que a gente tem como inicializar. Então, vamos fazer aqui o nosso exemplo de matriz aqui. Começar do zero aqui. Olha só. Vamos ver aqui. Esse aqui é o exemplo que a gente vai fazer. Eu vou simplesmente, inicializei a minha matriz. E eu vou mostrar essa matriz aqui embaixo, bonitinho, formatada. Como é que a gente faz isso? Então, para a gente acessar os valores de uma matriz, as posições, a gente precisa de 2 laços de repetição. Um para a gente acessar as linhas e outro dentro do primeiro para acessar as colunas. Então, um laço ele vai ficar executando aqui da primeira vez 0, 0, 0 e o outro laço interno vai passar por 0, 1 e 2 para a gente acessar essa primeira linha aqui. E aí a gente vai dentro dos laços acessando as outras posições. Então, vamos mostrar aqui. O primeiro laço, ele se refere às linhas. Então, int i, eu vou colocar i aqui, tá? Você poderia colocar linha também. A gente sempre coloca i porque é mais curtinho, fica mais fácil de visualizar aqui no programa. Enquanto o i for menor do que 4, são a quantidade de linhas, né? Eu vou ir contando. Agora, eu vou fazer outro laço para poder pegar a coluna. Então, vou colocar int j igual a 0, j menor que, no caso ali é 3, e j++ para ir contando também. Agora, eu vou mostrar esses valores. Então, vou colocar aqui print f. Vou colocar aqui caractere de tipo de dados, como a nossa matriz é de TAC float, vou colocar inteiro aqui para ficar bem bonitinho lá embaixo, senão vai ficar com o número passando. E eu vou colocar aqui o tipo de dados, né? E vou mostrar o mat na posição J, na posição I e na posição J. O que quer dizer isso? Olha só. Da primeira vez que a gente executar o laço, aqui, o meu i vai ser 0. Ele executou, aí vai para a linha 7. E o j também vai ser 0. Quem é que está na linha 0, 0? É o 1. Então, ele vai mostrar 1 aqui. Aí, ele volta para esse outro laço aqui, né, para esse laço interno, porque esse laço interno ele tem que executar 3 vezes. Então, ele passa para o próximo número, que é esse 2. Como é que ele sabe que é o 2? O i está valendo 0 e o j 1. O 2 não está na posição 0, 1? Olha, se a gente for imaginar, olhar aqui na nossa tabela, o segundo número vai ficar sempre no 0, 1. Depois, quando ele executar lá o laço novamente, ele vai continuar ainda com 0, né? E vai para a posição 2. Olha só. Que é o número 3. Aí mostra. Eu vou colocar um /t aqui, só para ele ir passando de um lado para o outro, né? Quando ele terminar esse laço aqui, ele volta para cá e o i vai ser 1. Quando ele for 1, aí passa para a linha 1 aqui, né? Só que quando ele passar para outra linha aqui, eu vou pedir para ele dar um /n, que é para ficar bem formatadinho. Isso daqui é formatação, tá? Só para ele ficar mais bonitinho. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui, se vai dar certo ou não. Deu um erro. Esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula. E aqui também. Olha só, saiu aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu precisei de 2 laços. O primeiro para percorrer as linhas, tá? Ó, 0, 1, 2 e 3, aqui,
né? E o segundo laço é para percorrer as colunas 0, 1 e 2, né? E aí eu sempre vou mostrando aqui o I e J, que representa as posições, né, de cada número dentro da matriz. Tá? Agora, vamos fazer outro exemplo em que eu peço para o usuário entrar com os números. Eu não vou entrar direto aqui. Deixar assim. Vou deixar esse laço aqui, porque ele já vai estar pronto quando eu for mostrar os valores que o usuário vai entrar. Então, para pedir os valores, eu preciso também de dois laços, né? Vou até copiar aqui, porque serão os mesmos, né? De dois laços. E aqui eu vou pedir para ele entre com o número da posição. Eu vou colocar aqui para ficar bonitinho as posições ali. Vou colocar aqui da posição e eu vou colocar aqui a posição, né? E no caso da primeira vez vai ser 0, 0, né? Fechar aqui, tá? E aqui eu vou pedir pelo scanf, vou colocar aqui o caractere especial, que é dia inteiro, e vamos ver como ficou aqui. Tá dando certo? Ó, na posição 1, eu vou colocar os mesmos valores anteriores só para a gente ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, ficou certinho, né? E aí aqui a gente pode ver, ó, que o 1 está na posição 0, 0. E o 2 na posição 0, 1, 0, 2, né? Que é aquela mesma representação que a gente tinha anteriormente, né? Então, basicamente é isso, né? A gente viu aqui o que é uma matriz, como declarar uma matriz, como acessar os valores de uma matriz e também como pedir os valores para o usuário e armazenar dentro de uma matriz.